Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um Investor Day, né? No caso a Alupar Day, falando sobre a Alupar, uma empresa aí de transmissão que o pessoal gosta muito, mas tem um pouquinho de geração, tá? A gente vai dar uma olhada aí na apresentação. Eu gostei muito dos números da Alupar. Uma única informação assim que eu não gostei um pouco é o endividamento que eles calculam com base no EBITDA IFRS do que o EBITDA regulatório, tá? Que é uma nuancezinha que a gente vai ver ao longo do vídeo, tá? O regulatório e IFRS são nuances do segmento de transmissão de energia elétrica. Então eu peço para vocês deixarem o like aí se esse vídeo contribuir de alguma forma, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para continuar crescendo, né? Não tem apoio de ninguém, igual a gente vê aí um monte de gente famosa aí, um apoiando o outro. Comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica também, tá? Tô sempre tentando melhorar com base nas críticas, ninguém é perfeito. Alguma sugestão de empresa para análise, eu também estou sempre seguindo análise aí, fazendo análise com base em sugestões de vocês. E seguindo essa página do Instagram, os links vão estar na descrição do vídeo, tá? A partir desse ano, eu acho que o Instagram vai começar a liberar live pelo computador no Instagram. Então eu vou começar a fazer vídeos nesse molde aqui, mostrando na tela lá no Instagram. Eu dei uma pausa lá em compartilhamento de conteúdo, porque eu estou focando mais no YouTube. Mas acho que vai ficar um pouco mais legal quando o Instagram liberar esse modelo de live pelo computador, pelo OBS. Então... vamos lá, então os links vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então deixa eu passar aqui para outra tela. Então, Alupar Day, tá? Uma empresa aí, código de negociação ALUP11, tá? Travou aqui. ALUP11, tem a ALUP3 também, tem o 4. Mas se você vai seguir para uma empresa dessa, geralmente a gente foca na ação que tem mais liquidez, tá? Porque se tiver algum rolo de conversão de Unity para ordinária, ou se ficar só em preferencial, você já está na que tem maior liquidez, então a conversão é mais fácil, tá? Então vamos lá. Apresentação aqui bem recente, tá? De dezembro de 2022, tá? Então um pouquinho aqui da agenda. Eles botaram um vídeo institucional aqui, mostrando um pouquinho da empresa. A gente não vai botar aqui, mensagem do presidente. Então compromissos firmados há uma década, tá? Uma empresa antiga, tá? Alupar. E o que o executivo, o presidente, focou aí em falar, né? Que a Alupar é uma forte gerador de caixa, realmente, né? Transmissoras em geral são gerador de caixa. E o crescimento com retorno que gere valor ao acionista, né? O que seria esse valor acionista, tá? Geração de valor. Seria dividendos, tá? Que a Alupar paga dividendo, inclusive eles mudaram a política de dividendos aí, ajustando com base no regulatório, que regulatório é o efeito caixa, né? Digamos assim, né? Da mesma forma que a gente fala de DRE, que é efeito de competência, regime de competência, e o DFC, que é regime de caixa, o EBITDA regulatório, por exemplo, é mais próximo do caixa, porque o EBITDA IFRS, a gente considera os valores que foram fechados nos ativos de concessão, né? Porque as transmissoras fecham concessões com participações com órgão, não é órgão público, né? Diretamente com a administração pública. Então, esses ativos de concessão são corrigidos por indicadores inflacionários, mas em algum momento que a inflação cai, os ativos de concessão também baixam, né? Também cai. E eles não refletem exatamente a geração de caixa. É um pouquinho complexo, porque entra em regras contábeis, né? Mas para efeito da gente, né, que é investidor de análise de empresa, a gente tem que focar no regulatório, que reflete já exatamente quanto está gerando de caixa, do que o IFRS, que reflete uma correção do ativo de concessão com base em indicadores, que podem ser para cima como para baixo. Então fica muito distorcido, tá? Porque às vezes, o que o dividendo antigamente da Alupar era? Era baseado, antigamente, tá? Vou botar aqui duas setinhas. Antigamente, dividendo era baseado tá, no IFRS, tá? E agora os dividendos vão ser baseados no regulatório. Tá, reg aqui. Por que o regulatório? Porque reflete exatamente o caixa da companhia. Só que um erro da empresa, que a gente vai ver mais adiante, é que a dívida líquida deles, eles se baseiam no IFRS. Então você fica meio desproporcional, né? Você basear, por exemplo, geração de valor no regulatório e a dívida, o pagamento da dívida no IFRS, né? Uma coisa não casa com a outra. E a outra forma de geração de valor é a relação RAP, tá? RAP, que é a receita anualizada permitida, que é a forma que as transmissoras recebem suas receitas, né? Elas fecham um ativo de concessão, e esse ativo de concessão tem uma receita anual lá que eles vão receber, que é fechado. E RAP CAPEX, tá? Só que antes de você fechar, você tem que investir um CAPEX para levantar aquela linha de transmissão. E essa relação aqui, normalmente, no passado, tá? Era de transmissoras em geral, tá? 18%, isso aqui no passado, tá? De 15 a 18, né? Vou botar aqui de 15 a 18%, isso aqui no passado.
E hoje esse RAP está ficando muito baixo, tá? Tá ficando aí tem transmissora fechando com 10, 11%, né? Hoje, deixa eu botar aqui a H de hoje aqui. 10%, de 10 botar aí 13%. Então, essa relação de RAP e CAPEX, né, quanto você investe e quanto você vai receber, tem ficado muito aquém. E a Alupar, no último ano, salvo engano, depois eu vou ver aqui, eu vi o Investor Day deles, eles seguraram um pouquinho para não sair investindo em projetos que não são tão rentáveis, tá? Esse RAP aqui não é tão rentável em relação ao CAPEX. Enquanto que algumas transmissoras estão saindo, investindo e às vezes não é rentável, não gera o valor, né? Esse valor que a gente está vendo para o acionista. E aí que eles botaram aqui, eles até botaram aqui, né? Já tinham botado dividendos, né? Geração de valor e crescimento, né? Aí tem portfólio resiliente, forte previsão de caixa, dividendos e crescimento, diversas oportunidades de crescimento, track record de gestão de projetos, que seria esse RAP aqui, relação RAP-CAPEX, porque esse CAPEX aqui é estimado pela ANEEL também, tá? ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que você pode reduzir esse CAPEX, né? Ter um CAPEX inferior ao que a ANEEL estimou. Então, eles têm um track record nisso, por isso que eles também não estão fechando em qualquer projeto. Administração experiência sólida e racional de oferta, né? Crescimento via projetos greenfield e aquisições de alguns segmentos aí de transmissão e geração, que eu falei, tá? A Alupar tem um pouquinho de geração. Aí eu falo um pouquinho de agenda ESG, não é o nosso foco, né? Eles falam um pouquinho de ESG, alguns objetivos de desenvolvimento sustentável aí não sei se é da ONU, reconhecimento internacional, impactos positivos, ações socioambientais, gestão ágil. Então essa gestão ágil aqui, acho que é até interessante, né? É uma gestão mais dinâmica, né? Não é aquele modelo de cascata, né? Você espera concluir uma fase, depois vem para outra fase, depois vem para outra. Eles já têm as fases operando de modo paralelo e se comunicando, né? Esse daqui é um modelo mais ágil, para você ter uma administração mais eficiente, uma transparência maior, alinhamento estratégico, evolução com lições aprendidas. Resultados financeiros, aí está falando aqui um pouquinho de crescimento sustentável, alocação eficiente do capital, né, que vai muito em contra aquele também RAP CAPEX, e política de dividendos, que eles mudaram um pouquinho. Ciclo de investimento, 6 bi nos últimos anos, tá? Aí aquilo que eu falei, né, eficiência em relação ao CAPEX da ANEEL e crescimento de RAP já contratado, né, que seria essa receita anual permitida. Projetos em andamento, né? Evolução alinhada às expectativas, governança e implantação de projetos. Leilões de transmissão, ó, que eles tiveram alguns aqui em 2022, 2023. Maior racionalidade em retornos exigidos. Então eles focaram mais aqui, agora em 2022 principalmente. Eu acho que eles não fecharam tantos leilões. Em ter um retorno maior, uma rentabilidade maior naquela relação RAP-CAPEX, tá? A abertura do mercado livre de energia é realidade, tá? Esse mercado livre de energia são os consumidores. O que acontece? Pessoa física está aqui, vou fazer um bonequinho aqui, tá? Seria pessoa física, tá? Então ela negocia hoje direto aqui com a distribuidora, né? Aqui. Distribuidora, vou botar dist aqui. Só que no mercado livre de energia, ela pode negociar diretamente com a geradora, né? Sem a distribuidora passar por aqui, o pessoa física pode vir aqui direto na geradora. E esse mercado livre de energia é mais ou menos isso. Então a Alupar apesar de no seu foco deles, geração de energia, eles estão achando que eles podem ter pode virar uma comercializadora varejista, né? E gerar um pouquinho mais de valor, né? Alguns projetos aí de pesquisa e desenvolvimento, de alto impacto, inovação, empreendedorismo e oportunidade de novos mercados, que é até esse mercado de geração, né? Que a gente está vendo. Aí falar um pouquinho de ESG, né? Que eles fizeram alguns planos aí, primeira matriz de materialidade, diagnóstico da KPMG, primeiro relatório de sustentabilidade, adesão ao Pacto da ONU, né, que eu falei. Aí 2022, isso aqui foi em 2020, né? 2022 teve mais um relatório, primeiro inventário de emissões, então eles estão sempre fazendo alguma coisa, né? Programa de diversidade, comitê de sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável aí aprovados, né? E eles têm umas metas aí atreladas, né, ao ESG. Então, junto com essas metas aí financeiras, eles também têm metas ESG. Aí tem um rating aqui de avaliação ESG, que eles estão avaliados bem. Inventário aí de gases. Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais já, porque não é bem o nosso foco, né? Mecanismo de desenvolvimento limpo, crédito de carbono, enfim. Mais inovação, preservação. Aí eles têm 8 ativos aí de concessão, né? 2 mil quilômetros de linha, 6 estados. E eles reduziram aqui, ó, supressão de vegetal, né? 25%. Em hectares também aqui. Último ciclo de investimento.
Aí, fórum de fauna do IBAMA. Essas malhas de transmissão, envolve desmatamento, envolve uma série de questões, né? Então, aí fala um pouquinho, aí tem um videozinho aqui, programa de inclusão também, que a gente vê muita empresa fazendo. 31% de mulheres em cargo de liderança. Enfim, tem nada muito crítico pra gente olhar aqui, né? Mais um vídeo de um projeto, os colaboradores também. Então, te vê que aí 99% dizem que os produtos e serviços são muito importantes para a sociedade. 96% dizem que gostam da Alipar, né? Tem orgulho. E 94% gostam do trabalho que realiza na empresa. Então a gente vê aí que isso daí é até interessante, né? Em relação à eficiência. Onde eles estão, onde eles querem chegar. Eles continuar aqui, fazer mais inventário, né? E gestão contínua de emissões e matriz de riscos climáticos, né? E aí já fizeram a contratação de um software, análise de risco. Gestão de projetos, né? E aí é o que a gente falou lá, que vai de encontro ao RAP, CAPEX, ao retorno. Então eles têm algumas ferramentas aí de gestão, né? Eles têm um escritório de projetos, né? Para avaliar a rentabilidade de projetos, que está diretamente ligado à presidência da Alipar, né? Governança de projetos e processos. Eles usam o Trello, né? Para controlar atividades, outras ferramentas aqui. Outros sistemas de governança, documentação técnica, ERP também. E aí um exemplo, né, do avanço físico aí de uma obra, né? Então eles conseguem fazer acompanhamento aí através de imagens espaciais, quantidade de torres, o que eles fizeram, né? A fundação concluída, mas ainda não executaram nada. Aí botaram aqui a fase. Então eles têm os dashboards de acompanhamento, né? Produção semanal, produção mensal e avanço por empreiteira, né? Então eles conseguem acompanhar bem aí e ir lá cobrar, né? O que está faltando, por que está faltando, né? Mais um pouquinho daí, né? Aqui era avanço físico, aqui são os ativos de transmissão, né? Então a gente tem 30 concessões aí o nome dos projetos aqui no ano. Evolução anual, né, de quantidade de projetos, então a gente vê que eles vêm crescendo, né? A gente vê que 2022 aqui para 2021 não teve tanto aumento, né? Que eu tinha falado lá. Distribuição de projetos geograficamente. Ó, o RAP deles de implantação, tá? 423 milhões. O RAP da operação. Então, depois que entra a operação, eles têm um RAP aqui da implantação e um RAP aqui da operação, tá? Os projetos que estão em implantação e os projetos em operação. Então, isso daqui confunde muito por conta do IFRS também, né? Que eu falei, né? Aqui o RAP em relação a milhões de dólares, né? Em 2022. Porque as normas de IFRS às vezes contabiliza aqui de uma maneira integral o RAP, mesmo estando em fase de implantação, então não reflete exatamente a geração de caixa da companhia. Aqui o gerenciamento das aquisições, né, verifica, tem equipe, né, responsável por aquisição, responsável por contratação estratégica, tem uma série de passos aqui, né, a gente vê que é bem organizado, né, tem escritório de projeto, que é a pessoa da EGP, enfim. Falando mais um pouquinho do outro sistema aí, alguns formulários aí de contratação, sistema aí desenvolvido internamente para documentação dos projetos, né? Os processos, eles mapeiam todo o processo, então eles conseguem cobrar. Isso aqui realmente é interessante, cobrar com mais eficiência. Tem alguns processos que já são automatizados, então às vezes tem que lembrar lá o que tem que fazer, alguma coisa tem que cobrar, os documentos, enfim, vamos passar. Os projetos aqui de infraestrutura, aqui não tem muita coisa, vamos passando, transparência, integração, adaptação, priorização, vamos lá que tem muita coisa aqui. Aqui os Trello, né, que eles usam, né, então a gente faz check-in semanais, né, para ver, ó, aqui são os objetivos, né, que são os OKRs, né, que eles colocam, objetivos chaves, e atividades aí, algumas atividades aí eles executando, né. Iniciativa 2022, algumas coisas que eles fizeram aí para a equipe. E agora resultado financeiro, né? Então a gente vê os contratos, a gente vê que são basicamente aí reajustados pelo IPCA, né? Maioria, 62%, e 38% pelo IGPM. O foco deles hoje é de transmissão, mas eles vêm entrando aí com geração. Eu acho que com essa questão do mercado livre de energia maior, né? A gente vê que o RAP deles deve dar um salto aqui de 249 milhões. Não é tanto assim, né? Mas com os projetos de andamento. Por conta do reajuste, né? Esses RAP aí é reajustado por conta de IPCA, né? Basicamente, vai ter um pouquinho do IGPM. A gente vê que a evolução da RAP deles aqui. 2022, né? 2022, 2023.
para o ano 2023 e 2024 deve aumentar um pouquinho, 2024 e 2025 deve ficar um pouquinho estagnado. Então isso daqui que às vezes demora um pouquinho porque eles não alocam tudo, tá? Mas a RAP contratada até 2049 e 50, de 53 bi, e aí vai sendo diluído ao longo do tempo, tá? E a evolução do RAP aqui em termos percentuais ao longo do tempo, né? A gente vê que em alguns momentos ela fica meio de lado, né? Então, por isso que essas transmissoras, às vezes, né, tanto chegando perto do prazo aí dos concessões acabarem, né, que é longo, né, 17 anos, como quando a rentabilidade, às vezes, anda meio de lado aqui, né, aqui está até altinha a rentabilidade, crescimento da RAP, eles começam a fazer novos lotes de transmissão, né, pegando novos leilões de transmissão. Mas eles só pegam, né, a Alupar quando é vantajoso, nessa relação RAP-Capex. A gente vê aqui, em 2020 eles nem botaram aqui, né, no gráfico, porque não teve um crescimento tão grande, teve pandemia e tal. Mas a gente vê que, eles botaram aqui a receita líquida, o crescimento de 2011 a 2021. Olha o salto que teve por conta desses leilões aí que eles pegaram, né? 128% na receita. De 2021 para cá, para 2022, 17%, não foi tão grande, né? O EBITDA também, aqui também crescendo. Como essas empresas, o custo delas é mais na fase de obras, né? Depois você vai recebendo esse RAP, né, constante, só tem que fazer algumas manutenções ali e aqui. O EBITDA acaba que as despesas operacionais, né, despesas administrativas operacionais, não dilui tanto. Por isso que o EBITDA sobe assim bastante. Mas tem que saber calcular também esse EBITDA aqui direito por conta de depreciações dos ativos de concessão, tá? Então tem que tomar cuidado. Às vezes não se iludir com o valor que está nos releases, dar uma olhada na demonstração da DFP. A gente vê que o lucro líquido deles também cresceu bastante, tá? Aqui, ó, de 2021 para 2022, porque a empresa está com uma dívida de longo prazo. E não está afetando tanto a empresa. De 2013 para 2021 cresceu, mas a gente vê que aqui para 2017 para cá nem tanto, né? Aqui tem os outros anos, né? Então, mais uma vez, né? A gente vê aqui que 2020 não cresceu tanto, 2021 que veio aqui entrou em operação alguns ativos de concessão, deu um aumento maior. Então, aqui 2020, 2019, eles não participaram tanto de leilões. E de 2021 para 2022, um aumentinho de 16%. A gente vê que a margem é absurda de alta, mas é por conta dessas despesas de depreciação que às vezes a gente tem que saber analisar com calma, tá? Por conta dessas empresas de geração de energia, de transmissão, distribuidora, às vezes tem muita depreciação, então tem que saber analisar com calma, tá? A gente vê que a margem líquida já não fica tão alta assim, tá? É que 2020 aqui caiu bem, né? Também teve alguns efeitos aí de pandemia e tal, né? Seguraram aqui algum reajuste, talvez, né? Não sei exatamente. Mas 2021 voltou a subir, a margem líquida. Mas a gente vê que a rentabilidade não está tão grande como aqui 2016, quanto 2017, 2014, 2013. Por quê? Porque essa relação RAP-CAPEX agora está um pouquinho mais apertada. Então você tem que saber analisar com calma na hora de investir num projeto desse de leilão de transmissão. Não é qualquer projeto que é interessante, tá? Mas de 2021 para 2022 cresceu, né? E até a margem também cresceu. Os investimentos, ó, mais uma vez, né? Então a gente estava fazendo alguns investimentos aqui, ó, 6,8 bi em 2019 e 2020, né? E ainda não tinha entrado em operação, só foi refletir em 2021 o resultado, né? A gente vê que os investimentos reduziram consideravelmente, né? E aqui em 2022, investimento um pouquinho bem menor, né? Então eles não pegaram tantos leilões, né? Como eu falei aqui em 2022. E investindo também em geração, né? Diversificando para geração também. Então, até aqui, ó, geração de energia eólica, do Agreste Potiguar, outra aqui, geradora de energia, né? E algumas empresas aqui de transmissão. Ela é uma holding, tá? Por isso que tem essas empresas aqui embaixo delas, tá? Investimentos totais de 311 milhões para uma receita anual de 100 milhões, né? Então aqui alguns investimentos que eles fizeram aqui em 2021. Aquisição de algumas ações, né, para aumentar a participação nessas empresas que estão abaixo dela. Então, como ela é uma holding, ela tem que aumentar a participação, às vezes não tem 100% de participação. Então você também tem que saber ponderar. A Alupar tem um problema, que ela tem um lucro, tá? Vou botar aqui embaixo. Um lucro líquido. Duas formas. Acionistas minoritários, tá? Minoritários. E os majoritários, tá? Então, assim, a Alupar tem esse problema, tá? Quando você for analisar o lucro dela, se você for olhar as DFPs,
É importante olhar a DFP de transmissora por conta dessa questão de ativo de concessão. Você vai ver que tem esses dois tipos de lucros. E você tem que pegar na proporção lá o que realmente vai para a empresa, tá? O que ela tem participação, né, como majoritário, ou o que vai para os minoritários, né? No caso aqui, ela seria o majoritário, uma parte iria para os minoritários, né? Cerca de 35% aproximadamente. Aqui também, nessa outra. Então, você teria que fazer uma diluição lá do EBITDA também, proporcionalmente, né, que é o que eles não botam no release, para saber o quanto sobra para lupar de verdade. Né? Aqui, por exemplo, essa geradora aqui ela tem 100%. Então, o EBITDA, na verdade, não é tudo aquilo ali que é mostrado. Né? Então, eles fizeram alguns investimentos aqui. Isso aqui não é bem rápido, né? Aqui seria investimento em participação de ações. Né? Porque se fosse rápido, o que a gente faria? A gente pegaria esses 100 milhões aqui, né, no caso, dividiria por esses 310, né? Mas aqui é a aquisição de participações. Market cap deles, ó, como aumentou. Mas também teria que acompanhar, ó, desde o IPO, distribuídos de 2,4 bilhões, 9,48 por unit, né? Mas também teria que acompanhar o efeito da diluição. Não adianta a empresa aumentar o market cap assim, se ela ficou emitindo muitas ações. O payout médio delas nos últimos anos foi 70%, tá? Crescendo dividendos. E os 6 bilhões de investimentos, né? Que eles botaram aqui nos últimos anos também. Então, eles têm uma mistura aí de dividendo e crescimento, né? Eles fazem esses investimentos, né? Que por unit, por ação, né? Por unit. E aqui é por ano, né? Vamos lá, vamos adiante. Aí falando mais um pouquinho, né? O IPO, né? Que cresceu 100% desde o IPO. Número de acionistas também. Cobertura de analistas. Preço da ação, 138%. E a liquidez também, né? Alguns números aí do mercado de capitais. Eles mudaram aqui, né? Eles pagavam meio que... Não sei se era anual, mas acho que era anual, que eles fechavam o ano e verificavam como ia pagar. Não necessariamente anual. Agora eles vão pagar de maneira trimestral, né? E tem um payout mínimo, 50% do lucro regulatório. Isso aqui realmente é interessante, tá? Que é o que eu falei. Não adianta você se balizar no IFRS, que às vezes fica muito distorcido. Então eles já entraram essa política agora a partir de 2023. Então, ó, alinhar a geração de caixa da companhia, preservando a estrutura de capital. Por quê? Porque se você pega lá com base no IFRS, você vai estar distribuindo mais do que você gera de caixa e ela tem um endividamentozinho, tá? E para preservar a sustentabilidade, perenidade da empresa no curto, médio e longo prazo, né? Perfil da dívida, a gente vê que quase toda de longo prazo, né? 100% CDI, aí tá pesando um pouquinho. E fizeram uma emissão de debêntures agora. Dívida... Mas eles têm uma dívida líquida bem baixinho, né? Porque eles têm um caixa, ó, 661 milhões, uma dívida de 689. Então por isso que o lucro dela também está crescendo, porque a dívida é bem baixinha. Aqui é da controladora, né? Aqui é o consolidado. Consolidado, na verdade, ó, a controladora. Quando tem as empresas lá embaixo dela, na verdade, tinha falado besteira aqui. Tem a controladora que é o consolidado. No consolidado, a gente vê que a dívida é altinha, né? 8,4 bi. Mas ela também tem um pouquinho mais de caixa, né? 2,5 bi. Mas também é toda de longo prazo a dívida. Boa parte no IPCA, uma parte no CDI, taxa de juros de longo prazo. E o resto é diluído, né? A composição da dívida. Debenture, basicamente, tem um pouquinho de moeda estrangeira, um pouquinho do BNDES e outros bancos bem pequenininhos aqui. Mas o rating deles é bem tranquilo, ó. Rating corporativo, escala nacional, BBB. Maior parte de subsidiárias, né? Não é da controladora. Dessas operações aqui de bridge, né? Que é as operações específicas aí de você atrela lá em uma parte da receita. Enfim, mas acaba que é tudo dívida, né? Tudo dívida. Então, para o curto prazo, a empresa tá coberta aqui, né? De caixa, né? A gente vê aqui, ó. Tinha quase dívida 2022, 2023 também. Ó. Até 2024, tá tranquilo. O problema é o resultado financeiro que pesa um pouquinho. A alíquota de impostos baixinha, né, da empresa, né? O custo médio da dívida também não é tão alto não, tá? Então ela tem um custo médio da dívida baixo aí, 11%, tá? Só tá alto agora por conta dessa questão
da alta da taxa básica de juros, da Selic e tal. A gente vê que historicamente ficou um custo médio da dívida baixo. Então ela tem que ter aquele RAP, né, aquela relação RAP-CAPEX, né? RAP sobre CAPEX, né? Vou botar KPX aqui. Superior a esse custo médio da dívida, tá? Então por isso que não pode pegar qualquer projeto também. E esse daqui é o grande problema, né? Essa dívida líquida sobre EBITDA, né? Eles pegaram aqui a dívida total e a dívida líquida sobre EBITDA, né? Quando a gente pega a dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que dá 2,6 vezes. E a dívida total 3,4 vezes. Só que o problema é que isso daqui eles estão se baseando no IFRS, né? Então toda a apresentação eles se basearam no regulatório. É aqui eles usaram o IFRS. Isso daqui não é muito interessante, tá? Porque essa dívida líquida aqui, é bater aqui em dívida total, mais de 4 vezes, tá? Então já é uma dívida altinha. Isso não é algo que a empresa vai quebrar. Mas se atingir, quando eu fiz um vídeo das covenants, né, da dívida das covenants da transmissão paulista, que seria um índice de cobertura. Se começa a atingir um patamar muito alto de covenant, né, eles têm que desembolsar o dinheiro de imediato para pagar os seus credores. E aí, isso daqui pode influenciar em emissão de novas ações, né, se a empresa não tiver capital para isso, e pode começar a diluir os acionistas. É um risco, né, precisa acompanhar de perto, tá? Porque esse endividamento tá altinho da Alupar. Ó, fim do ciclo de investimentos e oportunidade de 2022 e 2023, tá? Então eles não fizeram os investimentos aí nos últimos anos, mas em 2022 eles começaram a analisar um pouquinho de perto. 2023 talvez eles vão começar a investir um pouquinho mais pesado, né? Aqui conclusão de investimentos. Aqui o modelo de maturidade, né? Então eles fazem algumas avaliações aí também, gestão de projetos, comportamental, né? Informatização, né? Então eles fazem acompanhamento também de como está o andamento. É um indicador de maturidade de projetos que tem no mercado aí de gerência de projetos. E tem um índice aí que você compara com a média do setor de energia elétrica, a média geral, e a Alupar, com base nesses indicadores aqui de gerência de projetos, de estrutura estratégica, enfim, está superior aos concorrentes, né? É interessante do ponto de vista de eficiência da empresa, né? Alguns projetos em andamento, então aqui a gente vê que início da concessão 2014, início da operação Anael 2024 e final da concessão em 2044. Falar de concessão 30 anos, né? E aqui, mas a gente vê que o RAP é bem pequenininho, tá? Então, RAP, 67 milhões. Aqui não tem o CAPEX, né, que eles fizeram, né? Eles ainda estão aqui, ó, avanço físico da obra, ainda não concluíram totalmente, né? Mas início da operação comercial em janeiro de 2024, né? Então, ó, mesmo que eles tenham ganho o leilão aqui, né, contratual aqui em 2014, olha o tempo que demora para concluir uma obra, né? Mas essa receita anual aqui permitida é bem pequenininho, tá? 67 milhões, tal. Claro, concessão longa, se a gente pegar isso ao longo do tempo. Tem que ver o CAPEX aqui para ver como é que foi essa concessão, né? A empresa, tem até aqui, ó, previsto para a Anael e estimativa da companhia. A empresa espera que comece aqui mais aqui em 2022, 2023 já a operação comercial, talvez, tá? Porque ela já está com uma estimativa aqui próximo, tá? Essa daqui é a outra, a gente já vê que essa daqui RAP já está em dólar, já é um pouquinho maior, tá? Já recebeu o direito de começar a faturar a RAP, tá? Então aqui 129, 130 milhões, né? Início da concessão em 2016, início da operação em 2023. E essa daqui ó, tá como perpétua, né? Então não tem um prazo definido exatamente, né? Então a gente vê que essas malhas de transmissão demoram um pouquinho, né, para entrar em operação. Aqui em outros países, em outros países também, né? Tem interligação aqui no Brasil, Equador, né? A gente vê que a receita anual permitida já é bem maior, né? 366 milhões, daqui já é interessante. Mas eles não botaram o CAPEX aqui, né? Aí algumas decisões aí que influenciaram nessa sistema de transmissão Manaus e Boa Vista, né? Então eles tiveram uns problemas aí. E aqui reconheceram, né? O presidente aí como interesse estratégico para o país, né? Essa malha de transmissão. Algumas eólicas, então a gente vê que 100% a Alupar, 7 parques eólicos que eles têm aqui, tá? Então isso aqui já não é RAP, tá? Então isso daqui é a quantidade que eles vão conseguir negociar no mercado regulado ou no mercado livre de energia, tá? Potência instalada, então a gente faz de outorga. Aqui, ó. 2022.
total de potências, total de aerogeradores, entrada em operação primeiro tri de 2023, né? Porque a fase de outorga aqui já concluiu. É isso aí, tá? Isso daí tá praticamente concluído, né? A geração solar também, né? Que é outra unidade que eles têm 100%. Então, eles focando na geração, uma geração de energia renovável, né? Aí tem aqui algumas métricas do setor de energia, fator de capacidade, né? Lá também. AC, pico, né? No pico, né? Garantia física, potência total. Então, fornecimento internacional 100% concluído, fornecimento local em andamento, algumas peças aí que vêm do internacional. Início da operação em dezembro de 2023 também. E aqui algumas oportunidades, né? Então, 100% presença em certames, né? Então, eles vão nos certames, mas nem sempre eles pegam, né? Então, WACC regulatório aqui. O CAPEX estimado pela Anael, tá? Esse CAPEX aqui. Então, eles podem reduzir, ó. Vamos supor aqui, ó. 5,2 bi de CAPEX. Eles podem conseguir, nada impede eles que eles fechem aqui o leilão e consiga reduzir para um CAPEX aqui de 4 bi, por exemplo, né? Então, isso aqui vai aumentar, né? Por mais que o RAP deles já tenham fechado em contrato, eles podem aumentar o retorno. Tá, aqui é o custo médio ponderado em capital regulatório, né, que seria mais ou menos o custo aí para o investimento aí, né? Não é relação exatamente RAP CAPEX. Aqui, por exemplo, ó, olha como é que foi aqui esse lote que eles ganharam em 2022, não é isso? Ó, 2 de 2022. Olha essa relação RAP CAPEX, ó, 17%, né? Algumas transmissoras, então isso aqui é o fato de intenção, né? Tá fechando esse RAP CAPEX aqui na faixa de 12, 13%, né? A Taesa mesmo não fechou tanto. Né, o custo médio aí para poder realizar a obra, 7%, então a gente vê custo médio barato, né? 7 lotes que eles pegaram, daqui eles pegaram consolidado, né? Os 7 lotes aqui, né? Linha de transmissão, ó. Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, aqui é subestação, né? Roraima. Aqui é total, né? Então a gente pegar consolidado. Se a gente pegasse isoladamente, a gente teria que analisar o RAP CAPEX de cada leilão de transmissão desse, né? Que eles pegaram o total. No consolidado, a gente vê que eles tiveram um RAP CAPEX interessante, tá? Aqui 2023. Então eles esperam pegar um RAP total aqui, ó, 3 certames previstos, tá? Várias regiões do país. Investimento de 42 bi, RAP total de 7,4. Então isso daqui daria mais ou menos, deixa eu ver aqui, para falar para vocês. É só fazer essa conta, né? 7,4 dividido por 42,9. Então daria mais ou menos isso daí, né? Aquela relação a 17%, né? Então é mais ou menos na mesma escala aqui, né? Se pegar o total, né? Do que foi aqui no passado, né? No 2022. Também que eles fecharam aí o ano. Não sei se aqui eles estão consolidando tudo. Acho que porque eles mudaram aqui certame em 2023. Eu acho que isso daqui é do passado, porque deu a mesma coisa lá, né? Mas porque só tem 3 certames previstos, né? Então isso aqui, na verdade, é essa relação rápida aqui que a gente viu aqui no passado. 17,22. Investimento total de 42,9 e o RAP total de 7,4. Os componentes, né, que pesam mais, né? Então a gente vê que isso aqui seria o custo aí da prestação de serviços, né, nas subestações. PCA que pesa na mão de obra, na despesa operacional, de alguns materiais e equipamentos, e alguns equipamentos aí que são pesados, são nivelados aí por conta de commodities, né? Preço internacional, né? Cabo, estrutura metálica, principalmente quando vai construir essas malhas de transmissão, né? Daqui é mais na operação. Então a gente vê que aumentou muito aqui o custo, né? Pré-Covid em relação a atualmente, né? Aqui mais uma vez que eu tinha falado, né? O mercado livre de energia está crescendo e o mercado regulado caindo um pouquinho. Então isso daqui pode afastar também, né, a rentabilidade de algumas distribuidoras, né, que são as empresas que prestam serviço direto para a pessoa física, tá? Como Light, né, EDP Energias do Brasil, Equatorial, e o mercado crescendo, né? Por quê? Porque está aumentando aqui, já tem regulado aqui. Essa parte aqui do mercado livre era pequenininho, ó, em 2016, ó. E aí parece que vai entrar em operação já em 2024. Na modalidade varejista em 2024, ó, as unidades consumidoras. 2026, unidades não residenciais e rurais do grupo de baixa tensão poderão participar. E em 2028, todas as unidades. Então a gente vê como o mercado vai começar a crescer aí, né? Nos próximos 6 anos.
Aí mais um pouquinho que eles vêm fazendo, né? Descarbonização, descentralização, digitalização, para aumentar a eficiência, né? A habilitação aí da empresa aí como varejista no mercado livre de energia, produtos voltados para o cliente diretamente, né? Prospecção ativa, então eles vão ter que buscar esse cliente, né? Não é todo mundo que vai lá numa geradora, por exemplo, e time dedicado para alcançar essas metas. Então eles estão focando um pouquinho nessa parte de geração, mas para entregar a energia direto para o cliente, tá? Um pouquinho aqui, né? Criação de valor, através de tecnologias, processos, modelos de negócio, criação do departamento de comitê de inovação. E aí algumas fases, né, que eles fazem, né? De inovação, né? Fase de pesquisa, desenvolvimento, comercialização, né? Participação aí que eles tiveram aí num evento aí do Itaú, né? E pesquisas, né? Pesquisa não, perguntas e respostas, né? Então acho que basicamente foi isso aí, tá, pessoal? A Alupar é uma empresa muito interessante, uma empresa aí que é bastante eficiente, melhorou a sua política de dividendos, né? Só que assim, o que eu não gostei muito é a falta de transparência deles em relação à dívida líquida, tá? E eu acho que eles também poderiam abrir na apresentação, já que era um Investor Day, o Alupar Day, questão de como que foi o rápido dos últimos leilões, né? A gente teria que procurar lá nos últimos fatos relevantes no site de RI, porque eles botaram consolidado, né? Então a gente vê que tem 3 certames aí para agora para 2023, não sabemos se ela vai conseguir entrar, se vai ser vantajoso essa relação RAP-CAPEX. E foi isso aí em relação ao Alupar, tá? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí mais uma vez, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica. Valeu, forte abraço!